Bom dia. Bom dia. Como vocês podem ver, vamos conversar um pouco sobre essa obra, codificada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Publicado em 1º de agosto de 1865. Já tem bastante tempo, né? Como a Bíblia já tem muitos anos e a gente ainda não segue todos os ensinamentos. Então é necessário que ouçamos muitas vezes, pensemos muitas vezes, refletimos muitas vezes e comecemos a colocar em ação esses ensinamentos, porque a espiritualidade de luz, Jesus, nosso caminho, verdade e vida, sempre nos orienta, a colocarmos em ação, colocar a nossa consciência em ação sempre para que a gente possa progredir e evoluir. Essa obra nos traz vários ensinamentos, dentre eles nos clareia um pouco sobre o que é o céu, o inferno e o purgatório, quem são anjos e demônios, e fala para a gente um pouco do Código Penal dentro da justiça divina, dentro das leis divinas. Além de outras coisas, a segunda parte da obra é recheada de exemplos de espíritos que trouxeram informações de como acontecia, como se dava após o desencarne, a sua experiência, tanto exemplos de espíritos felizes, como espíritos em condições medianas, como espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e alguns casos de expiações terrestres. Então ela ilustra para a gente bastante como esse processo todo se dá, entre o céu e o que a gente chama de céu e o que a gente chama de inferno. Para iniciar, eu vou ler para vocês uma história, uma psicografia na realidade. As luzes se faziam e eu não sabia mais o que fazer. Aquela pequena criança aos meus cuidados e a fome assolando o meu corpo de dor. A criança chorava e nem um pouco de leite mais eu tinha para amamentá-la devido à minha fraqueza. Segurei ao peito e de olhos úmidos roguei ao Senhor que nos desse a bênção do seu auxílio, que fosse pela morte, mas que alguma luz resplandecesse para amenizar nossa dor. E assim adormeci, com aquelas crianças nos braços. Acordei no hospital com algumas irmãs, de hábito a andar de um lado para o outro, cuidando dos enfermos. Busquei com o olhar uma delas, que logo se aproximou. Perguntei pelo meu bebê, e ela disse que estava bem, sendo cuidado e alimentado. Vi que tinha um berço ao lado do meu leito. Ele logo estará aqui, ela comentou, aliviando minha angústia. Eu estava tão fraca que não conseguia mais dizer nada. Logo ela retornou com o cal e eu sorvi com dificuldade. Bebi água também, acabei adormecendo. Quando acordei, meu filho estava no berço, calmo, tranquilo, rosado. Que alegria senti sabendo que a fome não mais o assolava. Olhei à volta e vi que outras mães estavam ali porque tinham outros berços. Era uma maternidade, pensei. Aos poucos fui me fortalecendo, podendo segurar o bebê no colo. Quando comecei a andar, vi da janela que outras mães brincavam com seus filhos um pouco mais velhos nos jardins. Pensei que todos deviam, como eu, estar doentes e ali se recuperavam. Qual foi minha surpresa quando soube que éramos espíritos, que havíamos morrido na carne. Surpreendi-me, mas agradeci ao Senhor, pois minha súplica diante da fome havia sido atendida. Eu não mais suportava a nossa condição e também não via saída na matéria. Assolado por terremoto, nosso território ficou sem água, luz, comida. A ajuda não chegava. Meu marido morrera e tantos outros amigos e parentes. O resto de comida que havia em casa me sustentou por alguns meses, por poucos meses. Entendi que naquele dia que roguei ao Senhor, Ele aliviou minha dor e de meu filho.
Era preciso ser humilde e deixar de lado o desejo de solucionar materialmente o problema, querendo que os homens viessem em nosso auxílio. Era preciso aprender que só o Senhor nos salva de diferentes formas, por diferentes meios, que somente Ele pode aliviar a dor que por imprevidências construímos para nós mesmos. Eu e meu filho tivéramos outrora, como um casal, a oportunidade de auxiliar os famintos numa tragédia ocorrida. Eles, em outra existência, tinham sido um casal, marido e esposa, né? E tiveram a oportunidade de auxiliar pessoas diante de uma tragédia como a que eles estavam vivendo. Mas cerráramos a porta do nosso castelo abarrotado de alimentos e ainda pusemos para as ruas de fome os servos para que nos sobrasse mais alimentos. Nossa condição infeliz nessa existência era resultado de nossa própria falta de amor ao próximo, nosso egoísmo. Somente voltar o olhar para o Senhor, acordar para a verdade com V maiúsculo de que só Ele é o caminho, nos fez receber o auxílio. Era preciso ainda expiar naquela existência de dor e de fome, após o arrependimento, o mal cometido. Havíamos nos arrependido depois de anos em regiões umbralinas, sendo perseguidos. Mas ainda era preciso reparar. E começamos naquele hospital a receber orientações. Meu filho, aos poucos, foi se preparando para assumir a forma perispirítica anterior, como uma pessoa adulta, né? E juntos estudamos e fizemos várias incursões na terra, auxiliados por espíritos trabalhadores, em lugares de fome e dor, dando conforto espiritual aos necessitados. Trabalhando no bem, pudemos auxiliar-nos na nossa redenção, mas era necessário ainda reparar com aqueles aos quais negamos o alimento. E assim fomos orientados a viver uma outra encarnação, onde pudéssemos alimentar diretamente aos mesmos que estavam ainda vivendo reencarnações de fome e de dor por falta de redenção. E assim nascemos em berço espírita, já uma outra existência. Desde jovens nos inserimos no trabalho da campanha do quilo. E ainda muito novos nos casamos e fomos trabalhar na sopa para os pobres. Hoje, auxiliamos aos nossos irmãos que aqui vêm em busca de pão material. Acompanhamos as equipes que vão em suas casas, orientando-os no caminho do Senhor. Como veem, é necessário um longo caminho de dor, expiação, arrependimento e reparação para cada um dos caminhos equivocados que escolhemos, tendo que colher suas consequências até que todo o mal provocado se desfaça. Agradecemos a dor ter nos feito retornar ao caminho do Senhor. Agradecemos a misericórdia divina ter nos amparado. Agradecemos a possibilidade de nos reconciliarmos com os irmãos que afetamos com nossa imprevidência. Agradecemos hoje a oportunidade de servir nessa casa de luz e de amor. Fiquem com o Senhor e sua luz, Amélia e Leôncio. Então a gente vê nessa história, né, que eles viveram em alguns momentos no céu, em outros momentos no inferno, no que a gente chama de céu, no que a gente chama de inferno, mas que durante várias existências, e mesmo na erraticidade, que é o período entre uma existência e outra, eles foram vivenciando exatamente o que era necessário para o seu processo evolutivo, né? E recebendo sempre a misericórdia divina toda vez que o arrependimento se dava de forma real, né? E a gente percebe isso nessas obras nessa obra O Céu e o Inferno, com várias experiências desses espíritos, na segunda parte, que nos narram a sua condição, e nas obras de André Luiz, em várias delas, de várias formas, em vários exemplos de existências que as pessoas vivenciaram. A questão é como estamos vivenciando a nossa. Se estamos no nosso céu ou no nosso inferno, né? Bom, então o que seria o céu, né? Onde está o céu? Uma vez eu estava com uma criança aqui no auditório e
o mentor aparecia e incorporava, desincorporava, ela ficou assim, esse é o fulano? É o fulano. Aonde que está o fulano agora? Aí eu falei assim, lá em cima. Ela falou assim, na laje? Eu comecei a rir, né? Eu falei, tá certo, né? Assim, a lógica dela tá certa. Então, na nossa lógica, né, pelas próprias existências muito vinculadas a essa ideia de céu e de inferno, é como se esse céu fosse alguma coisa acima, como se fosse um paraíso, né, onde a gente pudesse ficar descansando, né, em berço esplêndido, né? E Allan Kardec vai nos dizer nessa obra das qualidades do indivíduo depende da felicidade e não do estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Então, não existe um lugar específico, né? O céu é a nossa forma de viver, de se relacionar, depende de como a gente nos constrói, como que a gente se constrói. Da mesma forma, né, existe um inferno como um local de muito sofrimento, fogo, escuridão, lamentos, desespero, né? O livro dos Espíritos vai nos dizer, né, que os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Os gênios da impiedade, André Luiz nos fala na obra Libertação, lhes traçam diretrizes enfileirando-se em comunidades extensas. Organizam assim verdadeiras cidades em que se refugiam falanges compactas de almas que fogem envergonhadas de si mesmas. Então existem locais, que são as regiões de umbralino, onde legiões de espíritos, por não seguirem as leis divinas, se reúnem. Então o inferno, como região de sofrimento, é perfeitamente cabível, nos fala André Luiz na Ação e Reação, representando um estabelecimento justo, de filtragem do espírito ao caminho da vida superior. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor. Então, são espíritos que, por conta de vibrarem numa vibração muito baixa, se reúnem nessas regiões, criando uma região do seu próprio inferno. Com certeza ninguém quer ir para lá, né? Então comecemos a fazer já a nossa parte, né? André Luiz narra no livro Libertação um desses ambientes, né? À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana, porque lá dentro turbilhões de vozes explodiam, ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Amontou-se aqui como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram dos sagrados dons da vida. Não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres a se confundirem com os precipícios subcrostrais. Então, assim, quem se reúne nesses ambientes são as pessoas que, de alguma forma, se desviaram dos sagrados dons da vida. Se desviaram das leis divinas, né? Então pode-se dizer assim que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. Nós trazemos conforme a nossa vibração, conforme a nossa orientação no mundo, conforme seguimos ou não os ensinamentos que vimos recebendo, o nosso céu, né, que é o nosso paraíso, e o nosso inferno. Mas certamente que não vamos ficar em leito, deitado, porque Deus trabalha até hoje, Jesus trabalha até hoje, né? Mesmo nas colônias espirituais de luz, o trabalho é intenso, mas é um trabalho de amor, de luz, é um trabalho prazeroso, que todos fazem com prazer, por isso estão lá, porque estão lá para auxiliar o próximo, né? E também não podemos fazer as coisas aqui na Terra para barganhar um lugar no nosso lar. Substituir a ideia de céu por uma ideia de uma colônia espiritual, né? Para qual queiramos ir, como todo mundo conhece mais facilmente o nosso lar, né? Não, eu vou lá trabalhar porque depois eu vou para o nosso lar. Não é bem assim, né? Porque não é só trabalhar, é exercitar, é experienciar, é viver as leis divinas cotidianamente, que nos aproxima dos espíritos de luz, de uma vida que a gente chama de céu. Não é apenas, né, uma barganha,
né? Não é só dizer Senhor, 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 né? É preciso realmente operar em torno dessas leis divinas para que a gente consiga atingir essa condição, e é uma condição de sempre querer auxiliar ao próximo. O que seria o purgatório, então, segundo o Espiritismo? Allan Kardec nos fala no Céu e Inferno que o Espiritismo não nega, pois antes confirma a penalidade futura. Ele confirma que existe, né, um Código Penal das leis divinas a ser seguido. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Quer dizer, não existe pena eterna, né? Ele não nega o purgatório, pois prova que nele nos achamos. O que é esse purgatório, né? São as provas e expiações que a gente está vivendo, é a nossa própria realidade. O purgatório é uma alegoria, devendo se entender como tal, não um lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação. Então nós estamos num purgatório, né? Somos imperfeitos e estamos em estado de expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório. Então quase sempre na terra é que a gente vai provando e expiando as nossas imperfeições. O purgatório é a realidade. E como que a gente se liberta, né, desse purgatório? É, pois, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, né, que se limpa, que se burila, né, que se aperfeiçoa, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra. Todos nós aqui queremos ir para o mundo de regeneração, né? Quer ficar na terra como um mundo de regeneração. Não quer ficar na terra como um mundo de prova e expiação. São as nossas, né, próprias imperfeições que nos colocaram nessa condição. Se estamos aqui, é porque ainda temos muitas imperfeições, todos, sem exceção, todos nós, né? Então, o que seriam os anjos e o que seriam os demônios, né? Os anjos são as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta. Os anjos são aquelas pessoas, os espíritos de luz, né, que estão aqui entre nós, nos auxiliando, trabalhando conosco, nos intuindo para o bom caminho. E segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração. Então veja, são espíritos ainda imperfeitos, mas todos, sem exceção, suscetíveis de se regenerar. Ninguém está fadado a uma pena eterna, né? O Código Penal da vida futura, né, vai nos mostrar, que é descrito na obra O Céu e o Inferno, que Deus é justo e bom, mas nós, né, homens e mulheres, que sofremos, que vivenciamos as penas merecidas em função das nossas próprias imprevidências, em função das nossas próprias imperfeições. Nós somos os construtores, os artistas da nossa própria condição. Nós é que estamos nessa condição porque construímos isso para nós mesmos. Os tópicos do código, né, vão nos dizer algumas coisas. Ele é bem extenso, talvez eu consiga trabalhar uma parte deles, mas se algum dia alguém quiser se deter mais nessa obra, ela é de fundamental importância para o nosso aprendizado. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar a ser quem somos. Se somos avarentos, vamos continuar avarentos. Se somos ciumentos, vamos continuar ciumentos. Se somos invejosos, vamos continuar invejosos. Não existe essa história de que morreu vira santo, né? Morreu continua sendo o espírito que se é. Se morre com raiva, a raiva permanece. Se morre com inveja, a inveja permanece. A não ser que se faça um processo real de vontade de arrependimento, né? Às vezes as pessoas reclamam de que a paciente ficou muito tempo no leito, muito tempo doente,
Mas talvez aquele processo seja necessário para que ele vivencie o processo de arrependimento, para que ele purgue todas as coisas que ainda ficaram, às vezes, de vidas passadas, né? E conforme estivermos vibrando, assim nos encontraremos nas legiões das trevas ou junto aos espíritos de luz. Seu estado, diz o Código Penal, né? Feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou imperfeição. Então vamos estar de acordo com o grau de pureza e de impureza em que estivermos nos encontrando. Certamente um Chico Xavier, quando desencarnou, no estado de pureza que estava, rapidamente foi recebido pelos espíritos de luz, né? A completa felicidade prende-se à perfeição. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. A gente insiste nas imperfeições, insiste nos erros, né? Na mágoa, na irritação, na dor, na falta de perdão, mas elas causam o nosso sofrimento, né? Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então nós podemos atenuar os nossos sofrimentos buscando uma vida de trabalho no bem, de perdão, de amor, de caridade, de tolerância, de paciência. É uma escolha. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então todas as nossas imperfeições nós vamos ter que dar conta delas. Mas todas as nossas qualidades também nos permitirão vivenciar momentos felizes, momentos de alegria, né? De júbilo e de aproximação de Deus e das luzes. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. Então, qual que é o nosso caminho? Ir dizimando as imperfeições, né? Porque quanto menos imperfeições formos tendo, mais vamos nos aproximando, menos sofremos. Quanto mais imperfeições tivermos, quanto mais nos fixarmos nas nossas imperfeições, mais a gente sofre. Eu costumo brincar com o pessoal terça-feira e falo assim, é simples assim. Eu estou sempre brincando com isso. Porque é simples assim, é uma questão de escolha, né? Eu posso escolher não sofrer, se nós somos inteligentes o suficiente para fazer essa escolha, certo? Largarmos de lado as nossas imperfeições para não sofrermos. De todo extintas, então, as imperfeições, a alma será perfeitamente feliz. Quando a gente abrir mão das nossas imperfeições, a gente vai conseguir chegar a um estado melhor de felicidade, que é possível também na Terra, né? Também na Terra, quem tem muitas moléstias, quem tem muitas dores físicas, né, morais, sofre mais do que tem apenas uma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. Então, quem mais consegue se vencer a si mesmo e corrigir suas imperfeições, mais momentos de felicidade consegue. Quem menos faz isso, mais infelicidade vai sofrendo, né? Somos mais felizes quanto mais perfeições apresentarmos. Quanto mais a gente trabalhar no bem, mais possibilidades de encontrarmos a felicidade nós temos. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Então Deus, na sua infinita misericórdia, né, nos permite que todos, sem exceção, evoluamos. Todos vamos evoluir. Todos vamos chegar um dia à plenitude. Cada um no seu tempo, de acordo com o seu esforço e com a sua vontade. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras.
Então, cada um de nós vai receber de acordo com as suas obras. Ninguém vai perguntar para a gente, quando desencarnarmos, quantas coisas temos, quantos títulos temos, quanto conhecimento temos, mas quanto de bem fizemos. Essa será a pergunta. O quanto conseguimos atingir de amor, né? Isso, aliás, eles nos perguntarão para que nós possamos pensar sobre isso, porque eles já sabem. A nossa ficha já está toda lá, né? Nós é que precisamos, com a nossa consciência, definir isso para nós mesmos, porque ninguém define para nós. Está tudo na nossa própria consciência. A alma, então, traz consigo o próprio castigo ao prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Então, nós trazemos o nosso castigo, nós trazemos o nosso prêmio. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras e o céu igualmente onde houver almas felizes. Às vezes a gente vai num ambiente, num local, que você fala assim, nossa, parece que eu estou no verdadeiro inferno, não é? Às vezes você hoje, por exemplo, for lá para a Síria, você vai falar, estou vivendo um inferno, né? As pessoas que estão lá estão vivendo um verdadeiro inferno. A gente traz conosco o nosso próprio céu, o nosso próprio inferno. Do bem e do mal que fazemos é que decorrem as qualidades que possuímos. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na terra terrestre, na vida terrestre. Então não basta não fazer o mal, né? As pessoas falam assim, mas eu já não mato, já não roubo, já não fico fazendo guerra, né? Mas é preciso arregaçar as mangas e fazer o bem. É preciso se colocar, né, com humildade no mundo, né, reconhecendo as nossas imperfeições e trabalhando elas. Fazer o bem em todos os lugares onde estivermos. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então, todos nós temos na nossa consciência os nossos equívocos, os nossos acertos, e ela nos acusa. Não é ninguém que nos julga, a não ser a nossa própria consciência. É ela quem nos diz. Aí as pessoas falam assim, não, mas fulano não tem consciência. Tem. Pode não estar ainda desperta, mas todos vamos acordar. E nesse momento vamos nos arrepender, porque haverá muito pranto e ranger de dentes, como diz o próprio Evangelho. Então, todos, né? A gente tem atenção para as nossas atitudes no mundo. E a nossa consciência está impressa em todas as nossas atitudes, palavras e pensamentos. Nós sabemos exatamente o que fizemos de certo e o que fizemos de errado, de acordo com as leis divinas, porque elas estão impressas em nós. Mas sendo infinita a justiça de Deus, não existe uma só ação, como eu disse, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Então, todas as nossas atitudes no bem, em algum momento, elas nos dão base para que a gente possa avançar. Às vezes vem espíritos aqui nos processos de desobsessão que na hora fizeram muitas coisas equivocadas em relação às leis divinas, mas socorreram no meio daquela confusão toda uma criança. E é nisso que os espíritos se fiam para poder libertá-lo dessa condição. Então todos tivemos alguma ação, uma única ação meritória não vai se perder. Da mesma forma que todos os nossos mesmos pensamentos, porque pensamento é vida, maus, são consequências fatais para nós. Já pensou mal do outro, já é uma consequência fatal. A gente não tem noção de quanto o pensamento cria, né, realmente energias deletérias no mundo, o quanto ele nos faz mal.
Porque tudo retorna para nós. Não é o outro que vai ficar com o nosso pensamento mal, mas nós é que vamos colher as consequências de ter pensado mal. Deus sabe, gente, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos e todas as nossas palavras. Conhece todo o nosso trajeto. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Nós vamos pagar até o último centimo. Por isso estamos aqui, pagando, existência após existência, né? Ixi, de novo. Você está tentando conectar uma internet que não existe, né, gente? Se o não for em uma existência, celular na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Nós vamos vivendo existências após existências nesse processo de regeneração, né? Uma após a outra, até pagarmos o último sentido, até nos libertar de todo o mal que existe em nós. Nós nos aperfeiçoamos através das encarnações, né? Por isso a reencarnação é uma dádiva, né, de Deus, né? É um grande privilégio nosso, né? Poder experienciar ao invés de ir numa vida só e ir para um céu ou para um inferno definitivo, né? É um grande mérito. A gente tem que agradecer todos os dias a possibilidade de estarmos aqui vivendo essa realidade de provas e expiações e aproveitando principalmente cada minuto dela para nos aperfeiçoarmos. Da mesma forma, num minuto a gente pode se perder uma existência inteira. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, as consequências das suas imperfeições, né? Então, num momento de desatino, a gente pode perder uma existência inteira. E não é Deus que nos põe, não é uma coisa que vem externa, né? É a nossa própria consciência que sabe aonde colocamos, né, o nosso coração, a nossa vida, né? As misérias que a gente vê aí pelo mundo, né? As vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas próprias imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente existência ou em existências precedentes. O Evangelho segundo o Espiritismo traz um capítulo inteiro, né, discutindo a causa das aflições que estão nessa vida e em outras vidas, mas que foram provocadas por nós mesmos, né? Como nesse caso que eu narrei dessa psicografia, a fome que eles estavam vivendo foi consequência da fome que eles provocaram em muitos, se encarcerando no seu castelo e negando comida às pessoas que estavam ali e expulsando seus servos do castelo para que sobrasse mais alimentos para eles, numa atitude completamente egoísta, né? Então, assim, pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, a gente pode julgar-se, né? Pode julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Mas certamente, né, se a gente for estudar a lei de ação e reação, a gente vai ver que ela não pode ser confundida com a lei de Talião. Fez assim, vai sofrer isso. Fez assim, vai sofrer isso. Tem todos os atenuantes, né, das vidas, de coisas boas que se fizeram, do bem que se praticou, além de várias outras situações complexas que envolvem o processo da lei de ação e reação. Então, os Espíritos vão nos dizer que essa expiação que a gente vive varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas. Então, mesmo o erro cometido por diferentes pessoas podem determinar, podem dizer diversas situações que as pessoas vão passar, conforme as circunstâncias, os atenuantes ou agravantes em que for cometido. Então, duas pessoas cometeram o mesmo ato que a gente considera grave, mas aquilo vai ser pago, né, vai ser vivenciado, a pena vai ser construída, né, pela espiritualidade, junto com a pessoa, ou sem a pessoa, se ela não tiver essas condições, mas vai
ser de acordo com cada caso, né? De acordo com as atenuantes, as circunstâncias, os agravantes de cada um dos espíritos envolvidos na situação, né? Eu costumo dizer que a logística do plano espiritual é perfeita, né? O Código Penal deles também. Os nossos são muito imperfeitos ainda, são cópias bem infiéis ainda do que funciona, né, no plano espiritual. Lá realmente todas as nossas ações são realmente consideradas para que a gente possa caminhar, né? Para que a gente possa evoluir. Então não há uma regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Não tem uma regra única, né, da natureza e a duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Então, tudo de bem que fizermos retorna de bem para nós. Todo mal que fizermos retorna como mal para nós. Não para alguém, para nós. Não para alguém que pensou, que fez para nós. Todo ato bom retorna em bem, todo ato mal retorna em mal. Certo? A lei do retorno é certa, funciona. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Então, quanto tempo vai demorar cada prova do que a gente fez, né? Depende. Depende da melhoria. Depende de irmos nos aperfeiçoando. O que Deus exige por termo, né, por fim de um sofrimento, é um melhoramento sério, efetivo, sincero de volta ao bem. Desviamos do caminho, se retornarmos ao bem, esse caso que eu narrei no início, quando ela se viu na dor e na fome com o filho nos braços e realmente se arrependeu, né, pelo que viveu, pelo que fez, porque já tinha passado por uma região umbralina de dor, de fome, de perseguição também, ela foi socorrida, junto com o filho, que no caso na época era o marido, mas parece que a atitude de cerrar as portas do castelo foi dela, né? A atitude maior foi dela, certo? Por isso a pena dela era maior, ela estava como adulta na condição. Olha como a logística é perfeita, né? Certinha, né? Tudo no lugar certo, né? A dor maior era dela, o tempo maior de dor foi dela, porque ela é quem tomou a atitude primeira de cerrar as portas dos castelos para que as pessoas vivessem, para que ela pudesse guardar numa atitude egoísta mais alimento para si mesma, né? Então, deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte. Nós é que julgamos a nossa própria sorte. Ninguém julga por nós. A gente pode prolongar os nossos sofrimentos ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Então, a gente pode suavizar os nossos sofrimentos pela prática do bem. Por exemplo, viver um adoecimento físico com resignação. Isso é uma prática do bem. Sem revolta, sem ódio no coração, sem rancor, sem ficar brigando com todo mundo do hospital, porque nunca vi. Paciente adora brigar, né, gente? A gente não é paciente, né? A gente é impaciente, né? Porque a gente já chega brigando, já chega xingando, já chega não querendo ficar ali, já chega revoltado, né? Então, isso não é viver bem a prova que a gente tem que viver. Não é estar sendo um bom árbitro da nossa sorte. Porque nós construímos aquela condição para nós, temos que vivê-la com resignação para que a gente possa avançar a partir dali. Certo? Nós construímos esse adoecimento para nós, pelas nossas imprevidências, pelas nossas imperfeições. Não foi ninguém que fez aquilo por nós. Precisamos viver aquele adoecimento com resignação, seja um adoecimento físico ou moral. Deus é justo, só pune o mal enquanto existe. Eu errei aqui. Deus é justo, Ele não vai ficar punindo ninguém pela eternidade. Quando a pessoa se resolve pelo bem, ela se liberta. Então, quando a gente resolve perdoar, a gente se liberta. Não é o outro que a gente liberta por ter dado perdão, é a nós mesmos. Quando a gente resolve praticar o bem por alguém que nos caluniou, que nos fez mal, que fez alguma coisa,
Somos nós que nos libertamos, porque a gente volta ao caminho de Deus, volta ao caminho das leis divinas. Certo? A gente não está só auxiliando o outro, antes de tudo estamos auxiliando a nós mesmos. Certo? Sempre é esse processo. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não obrigarem, não enxergarem, tá? Obrigar a enxergar. É porque é o texto do próprio livro, né? Por isso usa termos, às vezes, complexos. Desconhecidos nossos, né? É não enxergarem o termo fim da provação acreditando a eterna, como eterno lhes parece deva ser um tal castigo. A nossa ignorância, né, gente? A gente tem essa ideia de céu e inferno eterno na nossa cabeça, construído pelos atavismos das existências passadas, dessa visão religiosa que a gente traz do mundo, né? Acreditando que as nossas penas são eternas, que vão viver sempre a mesma pena. Não é assim, né? Isso é uma ignorância nossa. A gente pode finalizar, dar um termo à nossa aprovação, né? Acreditando que somos, que podemos mudar, que podemos modificar, pelo processo de arrependimento, que é o primeiro passo para a nossa regeneração. Né? É arrepender-se, não é ficar se culpando, né, gente? É arrepender e caminhar adiante. Porque tem gente que vê que errou, se arrepende e fica no processo de culpa, de martírio. Isso nos paralisa, não faz bem. É arrependimento e, a seguida, conseguir espiar e reparar o mal feito. Porque se ficar na culpa paralisado, não vai caminhar. Né? O arrependimento que é o primeiro passo para a nossa regeneração. Mas não basta só se arrepender, é preciso a expiação e a reparação. No caso que eu narrei, depois que ela se arrependeu, ela foi recolhida no plano espiritual, né, junto com o filho, que depois assumiu a forma adulta e juntos trabalharam durante a erraticidade, que é entre uma existência e outra, em regiões da terra onde necessitavam de fome, de dor, viviam, aprenderam a fazer esse trabalho, pediram uma existência na terra, onde juntos eles podiam fazer esse trabalho efetivamente, auxiliando as pessoas a quem eles tinham negado o auxílio, espiaram tudo que vivenciavam, tudo que tinham feito, né? Certo? Foram reparar com um por um os casos, né? Dar comida diretamente às pessoas que tinham negado comida, viveram expiação de dor, depois uma reparação dessa dor, para conseguirem avançar. E hoje são espíritos considerados anjos, espíritos de luz, que a gente chama de anjos, que nos auxiliam no trabalho de assistência às pessoas que passam pelas condições que eles passaram, sabe-se Deus apenas por quê, né? Não nos cabe julgar, mas são condições que construíram para si mesmos. O arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, em cada uma das faltas, a gente vai viver esse processo de se arrepender, de expiar e de reparar. O arrependimento vai suavizar os travos, quer dizer, o sabor amargo, né, da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, quando a gente se arrepende, né, tira o sabor amargo da expiação. Quem já vivenciou esse processo, durante a própria existência, parece que tiram 10 quilos das costas, né, gente? Quando a gente se dá conta de que a gente é que está errando, né? Tiram, né? Parece que assim, nossa, fiquei leve, né? A sensação de leveza, né? É realmente a sensação de estar mais leve, de estar vibrando de uma forma mais elevada. Né? Tira esse sabor amargo, né, da dor, né? E abre pela esperança, que é o que a gente tem que viver, a esperança sempre. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa, né? Mas é necessário reparar, porque todo mal cometido vai ter que ser reparado. Eles precisaram reparar, no caso narrado, o egoísmo que tinham praticado. Precisaram vivenciar situações para reparar, para eliminar a causa. A causa era o egoísmo.
O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então, quanto mais tempo a gente resistir ao amor, mais tempo a gente vai sofrer. Alguém aqui quer ficar sofrendo? Então começa, arregaça as mangas, né? E começa a praticar as leis divinas. Porque é uma questão de escolha. Se vamos sofrer mais tempo, né? Se a gente insistir nos erros. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Então, enquanto o erro, enquanto o equívoco, enquanto a falta existir em nós, né, a mazela existir em nós, a imperfeição existir em nós, vamos viver situações de sofrimentos físicos e morais. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa outra existência, numa existência posterior, ulterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto lhes tenham feito. Foi o que esse casal fez, ele foi reparar, dando sopa àquelas pessoas que eles negaram comigo, né? Existem várias situações onde a gente poderia relatar das obras de André Luiz, das obras do Inferno, sobre essas situações. Mas o cerne da questão é que a reparação é fazer o bem a quem a gente havia feito mal, né? Isso vai mostrar para a gente, explicar para a gente as nossas antipatias, as nossas simpatias, as pessoas com quem a gente se relaciona na vida familiar, na vida de trabalho, na vida social dentro do centro espírita, né? Por quem temos antipatias e simpatias, porque são as pessoas com quem a gente precisa viver para que a gente possa evoluir. Deus é tão misericordioso que nos permite reencontrar as pessoas para que possamos viver a reconciliação. E quanto mais evoluídos somos, mais pedimos isso. A gente pede para ir auxiliar as pessoas, para nos reconciliarmos com as pessoas, a quem de alguma forma, com alguém, a gente criou uma aresta durante alguma existência. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, né? Fazendo-se o que deveria fazer e foi descurado, descuidado, deixado de cuidar, né? Cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas. Então, assim, nem sempre é um prejuízo tão direto assim, né? Mas a gente pode corrigir as faltas. A gente pode corrigir praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se tem sido orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se tem sido egoísta, benigno se tem sido perverso, laborioso se tem sido ocioso, útil se tem sido inútil, frugal, quer dizer, simples, leve, né, se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados e deste modo progride o espírito aproveitando-se do próprio passado. Então nós progredimos aproveitando o nosso próprio passado, né, fazendo hoje de bem aquilo que estamos fazendo sempre de errado, aquilo que vimos fazendo de errado. E todo mundo sabe, gente, da sua própria imperfeição. Não precisa que ninguém acuse o outro, porque a própria pessoa já sofre o suficiente com a sua própria consciência. Não precisamos apontar o outro. Precisamos olhar para dentro de nós e vermos como que temos praticado isso. E substituir todo o mal que existe em nós por bem, né? Isso é o que vai acontecer quando a Terra viajar de regeneração, né? Os espíritos imperfeitos vão ser excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia é perturbada. A gente já sabe que a Terra está virando regeneração e os espíritos que não caminharem para a sua própria regeneração vão ficar em mundos inferiores a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Então, até que a gente mereça, a gente vai ficar aqui espiando, vai ficar aqui provando, né?
Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Então, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a escolha de ficar no bem ou ficar no mal. Aliás, o bem e o mal existe dentro de todos nós. O joio e o trigo existe dentro de todos nós. A questão é o que a gente está alimentando, né? Certo? Nesse estado, a gente pode persistir por séculos. Estamos aqui, pelo menos, desde o início da era cristã. Estamos, no mínimo, né, há séculos nessa condição. Até que aceitemos realmente o poder de Deus em nossas vidas. E nos regeneremos realmente, nos arrependendo, espiando, reparando cada uma das faltas cometidas. Conseguiremos, assim, vivenciar o bem que é necessário, né? Para que possamos nos libertar. Então, assim, resumindo, o sofrimento é inerente à perfeição. O sofrimento é inerente, é necessário vivenciarmos isso para que a gente possa avançar. Toda imperfeição traz consigo o próprio castigo. Tudo que a gente vive traz interno, no cerne da questão, o nosso próprio castigo, que a gente criou para nós mesmos com a nossa própria consciência. Mas todos nós, homens e mulheres, podemos nos libertar das imperfeições por efeito da nossa vontade, da nossa própria vontade. Como diz Jesus, a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. A justiça divina, gente, não falha. Ela é real. Se alguém depois quiser se debruçar sobre a obra, ela nos ensina bastante a como caminhar, né, de acordo com as leis de amor. É muito bom ler os relatos dos espíritos felizes, né? É muito doloroso ler o relato dos espíritos que ainda não se encontram nessa condição, mas tendo a certeza de que algum dia vão se encontrar nessa condição. Porque assim é a lei de Deus, assim é a justiça divina. Certo? Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma manhã de trabalho, de reflexão, de muito silêncio, não só de palavras, mas de pensamentos ruins, sabendo já que todos os nossos pensamentos são vida e nos levam, né, para o céu ou para o inferno, dependendo do que quisermos para nós mesmos. Tá certo? Um bom dia.